Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo aí. Estamos aqui para mais um vídeo no canal, dessa vez para a gente falar sobre os animais que muita gente tem medo, tem repulsa, tá? Mas a gente vai falar hoje que a gente não precisa ter medo desses animais. Estamos aqui em mais um vídeo desvendando a fauna e agora a gente vai falar sobre morcegos. Mas calma, antes da gente falar sobre esses animais, queria lembrar vocês, tá? Tem muita gente assistindo o canal e não se inscreve, não está inscrito, né? Então, antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com um amigo, tá? E deixa aqui um comentário, uma sugestão. E agora, que dê esse recado, vamos falar sobre esses animais incríveis. Os morcegos são animais mamíferos, tá? Da ordem Chiroptera, cujos integrantes apresentam uma membrana de pele entre os dedos, a qual se estende aí até as patas e conectam toda a lateral do corpo desses animais que formam suas asas. Os morcegos são os únicos mamíferos com voo verdadeiro, ou seja, os únicos capazes de voar de verdade. Esse grupo abrange em torno de 21 famílias e 237 gêneros, representando aí aproximadamente 20% de todas as espécies de mamíferos do mundo. São quase 1.500 espécies no mundo e no Brasil são aproximadamente 180 espécies, que possuem uma enorme variedade de formas e tamanho. Podem ter uma envergadura de 5 centímetros a 2 metros de comprimento, que são as raposas voadoras, né? Uma enorme capacidade de adaptação e a quase qualquer ambiente. Só não ocorre nos polos. E também apresentam uma ampla diversidade de hábitos alimentares. Os morcegos têm a dieta mais variada entre os mamíferos, pois podem comer frutos, sementes, folha, néctar, pólen, artrópoda, pequenos vertebrados, peixe e até sangue. Mas calma. Cerca de 70% dos morcegos são insetívoros primários, se alimentando só de inseto, tá? Sendo que praticamente todo o restante está entre os grupos dos frugívoros, nectarívoros e piscívoros, ou seja, fruta, néctar e peixe compõem a alimentação principal do restante desses animais. Somente 3 espécies se alimentam exclusivamente de sangue, tá? E esses animais eles são encontrados apenas aqui na América Latina. Dessa maneira, os morcegos, por ter toda essa capacidade de alimentação, essa diversidade de alimentação, eles contribuem substancialmente para a estrutura e dinâmica dos ecossistemas, pois eles atuam como polinizadores, dispersores de semente, predadores de inseto, incluindo aí pragas agrícolas, tá? São fornecedores de nutrientes em cavernas, são vetores de doenças silvestres, né? Dentre outras funções. E sim, tá? Vetor de doenças silvestres. As doenças silvestres, elas são naturais, tá? E precisam de animais aí para dispersar essas doenças e até também para ser reservatório. Faz parte da evolução da vida. E além dessa capacidade, né, de doenças que serve para a gente estudar, os morcegos são usados em vários lugares no mundo para auxiliar plantações agrícolas, tá? Esses animais têm uma anatomia muito peculiar. Seja qual for o tamanho, assim como quando você olha para uma ave, né, você pode olhar para um morcego e dizer é um morcego. O osso do metacarpo, além do segundo e do quinto dedo desses animais, né, dos membros anteriores, eles são alongados. E entre eles existe uma membrana. Essa membrana se estende dos dedos até o lado do corpo e deste, né, até a base dos membros posteriores. Muitas espécies têm também uma membrana entre os membros posteriores, incluindo a cauda. A asa do morcego é cheia de delicados vasos sanguíneos e também nervos, tá? Então são uma região ali muito elevada e com muitos vasos sanguíneos. No tempo frio, os morcegos enrolam-se em suas próprias asas como um casaco e no calor eles expandem para refrescar o seu corpo. Os dedos podem apresentar garras. As garras traseiras principalmente permitem com que os morcegos se agarrem aos galhos e saliência. Os morcegos conseguem se locomover no solo, porém de forma muito desajeitada. Apenas alguns morcegos que consomem sangue, por exemplo, e um grupo lá da Nova Zelândia, tá, eles possuem hábitos cursoriais bem desenvolvidos, que é esse hábito de andar no chão, né, andar na terra, tá, com adaptações para esse estilo de vida. Quase todos os morcegos são ativos à noite ou no horário crepuscular, com exceção do grupo das raposas voadoras, que aí inclui algumas espécies diurnas, que são aqueles morcegos bem grandes que a gente vê no lado da Oceania. Os seus sentidos do olfato, paladar, audição, eles são excelentes. E ao contrário do que muitos pensam, os morcegos têm uma boa visão. E algumas espécies de morcegos estão entre os tetrápodes voadores vivos, né, mais rápidos do planeta. A espécie de morcego sem rabo brasileiro, por exemplo, ela pode alcançar uma velocidade de até 160 km por hora.
Esses animais possuem uma grande variedade de dentição e estão associados às linhagens evolutivas desses animais e aos hábitos alimentares. Por exemplo, morcegos frugívoros costumam ter dentes, né, tendo aí os molares e os pré-molares bem desenvolvidos e largos, e também fortes, né, porque usam para mastigar uma polpa fibrosa da fruta. Né? Já os morcegos que se alimentam de néctar têm poucos dentes, né, que são aí bem menores no tamanho. Morcegos vampiros, né, os morcegos que consomem sangue, por sua vez, têm os dentes incisivos grande e afiado, que usam ali para fazer cortes precisos na superfície das suas presas, do quais eles lambem o sangue. Isso é importante, tá? Os morcegos, eles não sugam sangue, como um vampiro, por exemplo. Eles vão lá, fazem um cortezinho na sua presa e eles começam a lamber o sangue. Eles têm uma enzima na sua saliva que é anticoagulante, impede que o sangue coagule, e eles vão lambendo aquele sangue ali naquele corte que eles fizeram. A maioria dos morcegos possui o que a gente pode chamar de sexto sentido. É quase um cavaleiro do zodíaco, né? Aí vestindo a sua armadura de ouro, aliado aos 5 sentidos que a gente já conhece e que nós humanos estamos acostumados. Esse sexto sentido é a ecolocalização, ou seja, a orientação por ecos. Né? Este sentido funciona basicamente da seguinte maneira: os morcegos emitem uma onda, né, ultrassônica que tem uma frequência maior do que 20.000 Hz e são inaudíveis para seres humanos. Né? Essas ondas são emitidas pelas narinas ou pela boca, dependendo da espécie, e essas ondas atingem obstáculos no ambiente, onde elas vão sofrer uma reflexão e volta na forma de eco para esses animais. Esses ecos são percebidos pelos morcegos com uma frequência maior que a emitida originalmente, né, devido à aproximação entre os mesmos e os obstáculos. Com base no tempo que os ecos demoram para voltar e a direção que a onda vem, né, na frequência relativa dos ecos, efeito Doppler, tá? Os morcegos sentem se há obstáculo no caminho, assim como a distância, né, e forma e velocidade relativa dos objetos que essas ondas bateram. Isso é especialmente útil para caçar insetos voadores, por exemplo, né, mas alguns outros morcegos, né, de outras dietas também usam bastante esse sexto sentido, essa ecolocalização. Alguns dos ancestrais dos morcegos já possuíam um sistema de ecolocalização rudimentar. Supõe-se que os morcegos desenvolveram seu sistema sofisticado como uma novidade evolutiva, eventualmente perdido nas raposas voadoras que não têm essa capacidade. Outros sistemas de ecolocalização evoluíram de forma independente, por exemplo, nos golfinhos, baleias e andorinhões e alguns outros animais. A ecolocalização também pode ser chamada de biosonar, né, pois foi a partir desse sistema natural que a gente conseguiu desenvolver os sonares de navio, aparelhos de ultrassom e etc. Na verdade, nenhuma dessas imitações humanas, né, se compara à qualidade do sistema natural que apresenta os morcegos. Assim, os morcegos contam com um recurso muito importante para animais que precisam se orientar à noite e em ambientes escuros como caverna, por exemplo. Os morcegos têm uma rica variedade na forma de interagir com plantas, né? Como, por exemplo, através do consumo de frutos e sementes, né? Do néctar e do pólen, construção de tendas em folhas, uso de cavidade em árvores como abrigo. Essas interações podem ser classificadas quanto ao seu resultado para os morcegos e para as plantas, né? Aquela coisinha que a gente viu lá no ensino médio. E tem vários tipos. Podem ser comercialismo, parasitismo, predação, mutualismo, por exemplo. Na polinização, os morcegos visitam as flores, né, para consumir o néctar e acabam por transportar o pólen de uma flor até uma outra flor da mesma espécie, ajudando assim na reprodução dessas plantas visitadas. Algumas plantas, né, algumas espécies, por exemplo, como a agave, que é a matéria-prima para a tequila, dependem fortemente dos morcegos para a sua polinização. Outras dependem dos morcegos tanto para a polinização quanto para a dispersão de sementes. Os morcegos mais especializados em se alimentar de néctar geralmente têm poucos dentes e algumas espécies têm uma língua extremamente comprida que ajuda a alcançar o fundo dos tubos florais das plantas, né? Muito especializadas na polinização por morcegos. Algumas plantas especializadas na polinização por morcegos, por exemplo, têm até mesmo estruturas florais que ajuda detecção através do ultrassom, ou seja, a ecolocalização desses animais é ajudada pela estrutura floral dessas plantas. Na dispersão de sementes, os morcegos pegam frutos, né, de diferentes plantas para comer e
Ao fazer isso, eles ingerem ou carregam as sementes, dependendo do tamanho. Com isso, eles transportam as sementes por longas distâncias, ajudando também na reprodução das plantas e na colonização de novas áreas, ou seja, onde as plantas não conseguiriam chegar, porque as sementes iriam cair perto dela, os morcegos levam essas sementes para bem longe da planta-mãe. Os cientistas estimam que os morcegos que se alimentam de insetos podem ajudar na nossa economia também. Cerca de 23 bilhões de dólares são economizados por agricultores nos Estados Unidos todos os anos, porque os morcegos ajudam a reduzir os danos à plantação e limitam a necessidade de pesticida pelos insetos que eles consomem. Além disso, muitas espécies de morcego beneficiam a saúde e a diversidade das plantas. Pelo menos 549 espécies de plantas são polinizadas ou dispersas por morcego, incluindo muitas culturas populares de alimentos como banana, manga, goiaba e cacau. O cacau aí, o nosso principal ingrediente do chocolate. Esses animais levam uma fama ruim, principalmente por mitos, e pela transmissão da raiva. Além do perigo da transmissão da raiva, que se resume aos locais onde a doença é endêmica, dos poucos casos relatados anualmente, em algumas localidades, a maioria é causada por mordidas de morcego. Porém, na maioria dos lugares, especialmente em cidades onde principais transmissores da raiva são cães e gatos, os morcegos levam essa fama. Embora a maioria dos morcegos não tenha raiva, os que têm podem ficar pesados, desnorteados, incapazes de voar, o que torna mais provável que entrem em contato com os seres humanos. E outros animais, por exemplo, o morcego cai com raiva, ou o cachorro vai lá tentar comer e morder, assim como o gato. Uma outra mudança no comportamento dos morcegos contaminados é a atividade alimentar diurna, agressividade, tremores, falta de coordenação dos movimentos, e contração muscular e paralisia, e geralmente esses morcegos vêm a óbito rapidamente. O maior problema relacionado à raiva transmitido pelos morcegos, não é a morte humana, e sim a morte de animais de criação, principalmente animais bois de criação, cavalos e ovelhas. Apesar disso, em algumas partes do mundo, os morcegos são animais sagrados, como no Tonga e na África Ocidental. Em alguns países asiáticos, os morcegos também são apreciados na culinária tradicional. Contudo, seu consumo vem sendo proibido devido à ameaça que representa para a população natural, que muitas dessas populações já são reduzidas por outros fatores, como desmatamento. Para aqueles que querem mais detalhes do morcego, especialmente no Brasil, há uma sociedade científica, que é a Sociedade Brasileira para os Estudos dos Quirópteros, dedicada exclusivamente à pesquisa desses animais e à divulgação científica sobre morcegos. Tá? O link da sociedade, do site, está aqui na descrição do vídeo. Tá? Então, se gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, manda esse vídeo para alguém aí. E também queria deixar um outro recado que eu esqueci de deixar no começo do vídeo. Lá no blog, tá? No blog Evoluindo, tem um texto novo falando de como os cientistas estão decodificando o canto das aves. Então deixa esse texto lá, dá uma olhadinha que esse texto está bem legal. Deve virar um vídeo, mas não agora. Mas o texto está bem legal. Também o link tá aqui na descrição, assim como o link de todas as referências que eu usei para esse trabalho. Beleza? Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like, manda para um amigo, compartilha e se inscreve no canal para ajudar a gente aqui no nosso trabalho e trazer mais informação a respeito desses animais. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.